Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Castlevania, série da Netflix. Bom, gostaria eu de estar aqui falando de Castlevania para falar sobre algum jogo novo, algum anúncio da Konami, mas não é o caso. A Konami parece que esqueceu que é dona de grandíssimas franquias, de jogos maravilhosos e não se importa com absolutamente nada, mas é legal ver que outros lugares se importam com Castlevania. No caso, a Netflix, que bancou uma série animada totalmente inusitada, ninguém esperava absolutamente nada. Se perguntasse qualquer pessoa na rua, e aí, o que você espera da vida? Ninguém falaria uma série animada de Castlevania no mundo, e anunciaram essa série. Causou estardalhaço quando foi anunciado há uns meses, e agora mais ainda com os episódios saindo. Saiu nesse formato que eu não curto tanto, mas parece que é um padrãozinho na Netflix, né? E cada vez mais, que são todos de uma vez. Então você meio que assiste todos de uma vez. São 4 episódios de 20 e tantos minutos cada, dá cerca de meia hora os 4, e é feito mesmo para que você consuma, e não tem outra palavra para isso, todos na sequência. Visivelmente, se você assiste todos na sequência, você percebe que é uma coisa só. É um episódio de 1 hora que foi dividido porque esse formato é o que todo mundo gosta, todo mundo aceita esse tipo de série completa e assiste tudo de uma vez. É problemático em termos de ritmo, em termos de os momentos misteriosos que dariam um gancho no final, isso absolutamente não existe, ele é picado ali mesmo. Mas é isso que temos, 4 episódios de uma série animada na Netflix de Castlevania, produzido por um cara que eu fui descobrir sobre ele. Eu fui descobrir que eu até que gosto desse cara no final das contas. É um cara chamado Adi Shankar, que produziu o último Dredd. Eu li alguns quadrinhos do Dredd quando eu era moleque, eu pegava emprestado de um primo meu, e foi um choque pra mim quando eu vi o filme do Stallone, na época também moleque, e vi que não era nada daquela violência da HQ, e esse filme mais recente do Dredd, ele é muito bom. Então quando eu vi que era desse cara, fui ligando esses pontos, eu fiquei empolgado com a série. E a animação parecia ser legal, os traços pareciam ser legais. E Castlevania é uma série que tem traço muito importante. Se você é fã de Castlevania, como eu sou, você vai saber quem é a Yami Kojima, que é uma das pessoas mais importantes associadas à série, não mais, infelizmente. Uma série tida como morta, como tudo que permeia a Konami é tido como morto já há uns anos. Castlevania não é diferente. Mas essa série ela veio como uma série de gênese, digamos assim. Ele é, na real, um prólogo para alguma coisa que vai continuar. A gente já teve a confirmação que vai rolar uma segunda temporada com o dobro de episódios, o que é bom, porque fica esse gosto de quero mais, de isso pode virar algo maior, isso pode melhorar, há espaço para evolução. Então antes de falar da série em si, eu preciso dizer que eu sou muito fã de Castlevania, gosto muito, e eu não vou ser o fã chato aqui que pega minuciosamente cada detalhe e compara e fala isso tá errado, porque eu até poderia, porque eu tenho visto entrevistas com o Adi Shankar que ele se faz o grandíssimo fã de Castlevania, tipo, todas as pessoas que fazem filmes de jogos são posers, e eu fiz uma coisa muito boa e fiel, de fã pra fã, até certo ponto mas também não dá pra comparar com filmes de jogos, porque aí você começa de um nível muito baixo. Existem pouquíssimos filmes de jogos bons, especialmente os japoneses, mas essa é uma produção ocidental, escrito por um cara consagrado no meio dos quadrinhos. Isso também não deixa de ser um problema, porque eu já conheci o trabalho desse cara, eu como fã de Hellblazer, eu não consegui desassociar a imagem do Constantine à imagem do protagonista dessa série, que é o Trevor Belmont. Mas vamos por partes. Esse jogo ele é baseado... Esse anime... Tá vendo? Não é nem anime, não é nem jogo. É uma animação ocidental baseado em Dracula's Curse, que é o Castlevania 3 de Nintendinho, do final dos anos 80, acho que é de 1990. 100% baseado nisso. E quais os prós e contras de se fazer uma série animada baseada nisso? Eu acho que a parte boa é que a história ela é mais simplificada, então você tem espaço para desenvolver. Porém, quando o Igarashi entrou na série lá pela metade dos anos 90, ele pôs uma ordem na cronologia de Castlevania. Ele falou, vamos colocar uma linha temporal e vamos dar nome aos bois e colocar as coisas importantes, nomear e colocar a franquia toda como algo no mesmo universo. E foi isso que ele fez. E os fãs tendem a ser muito criteriosos com relação a isso, o que tá certo. Então ele é baseado no Dracula's Curse. O Dracula's Curse ele se passa lá no começo dessa linha temporal, pouco tempo depois do Lament of Innocence. Foi triste saber que o Lament of Innocence, que seria o início de toda a franquia Castlevania, ele foi ignorado. É um dos meus jogos favoritos, eu diria que é o meu terceiro Castlevania favorito. Ele foi completamente ignorado, a origem do Vampire Killer, do chicote, e o primeiro dos Belmont a declarar guerra contra a noite. Eu não sei se a gente vai ver isso na série ainda. Nesse primeiro momento, nesse princípio, foi completamente ignorado. Então a gente vê
o auge da Santa Inquisição na metade do século XV, uma região do leste europeu, perto da Romênia, perto da Bulgária, o Waláquia, que é uma região famosa na série, dominada pela igreja, evidentemente, com a caça às bruxas. Uma dessas bruxas, ela é a esposa do Drácula, coincidentemente, e ela é queimada, e daí a fúria do Drácula para com a humanidade. O Drácula já era um cara meio pária, não curto ninguém, então estou aqui isolado no meu castelo, que a gente descobre que ele é um castelo itinerante, digamos assim. É um castelo com alquimias e ciência, e movido por razão e não por credo. E ele se apaixonou por uma mulher, uma médica, que é pouco explorada nos jogos, então é legal começar por aí, porque tem um espaço para desenvolver por conta própria, sem estragar muita coisa. E quando essa mulher é queimada na estaca, digamos assim, na cruz, tida como bruxa, Drácula se revolta, dá um ano para a humanidade tomar devidas providências para se preparar por um exército de criaturas infernais que vão acabar com todo mundo, a começar por aquela região do leste europeu. Esse é o início da série, a gente vê pouco do Drácula, mas vê um Drácula furioso, até certo ponto humanizado, quando ele conhece a Lisa, a esposa, que viria a ser a esposa dele. E aí parte mais pro lado do Trevor Belmont, que é uma figura também para da sociedade, vive procurando um pedaço de carne seca aqui e outro ali, deixou de lado o que a família fazia. A igreja, isso a gente sabe pela franquia, a igreja temia os poderes dos Belmont, e isso fez com que só sobrasse esse cara. Então toda a riqueza, toda a nobreza dos Belmont foi esquecida, abandonada, perdida, e o Trevor é um cara que vive na sarjeta bêbado, arrumando briga em bar. Esse é um dos problemas. O Trevor é um dos problemas dessa série pra mim, porque é uma personalidade fácil de você se associar, eu diria assim. É aquele cara beberrão que briga em bar e leva porrada e bate nos outros e visivelmente é muito mais poderoso do que aparenta, esconde esse poder desse enrustido ali, um potencial que a gente vai ver mais pra frente. Então esse seria um dos meus problemas com a série, porém não dá pra eu ser chato com relação a isso, porque o Trevor é pouco desenvolvido na série de jogos Castlevania. A gente vê ele no Dracula's Curse como uma pessoa um sucessor, né? Alguém que dá origem ao Simon muito tempo depois. E depois ele vem aparecer no Curse of Darkness muito tempo depois nos lançamentos, mas seria o jogo direto depois do Dracula's Curse. Ele não é o protagonista do Curse of Darkness. O protagonista é o Hector, um ex-minion do Drácula, mas ele aparece lá, então tem pouco da personalidade dele. Um cara cheio de pompa, que se acha demais, mas bem diferente desse Trevor que a gente vê aqui. E aí tem todo o lance das alianças. Isso é uma coisa assim que me dividiu, vou dizer de forma sincera, porque ao mesmo tempo que a gente tem o Alucard, e o traço dele é um pouco baseado no Hideo Kojima, que é aquele traço clássico do Alucard, a gente não tem um dos personagens mais importantes, diria, tão importante quanto o Alucard e quanto a Sypha, né, que viria a se tornar a esposa do Trevor, isso é um baita spoiler, mas a gente não tem o Grant, que é o pirata do Dracula's Curse, que ele é um personagem muito importante lá no jogo, é um dos aliados do Trevor naquele jogo. Imagina um jogo de Nintendinho, que o personagem escolhe caminhos diferentes, ele escolhe fazer aliados, ele pode trocar entre essas duas figuras, foi muito revolucionário pra época, muito, muito bom, assim. Eu acho que se você nunca jogou Dracula's Curse e quer assistir essa série ou já assistiu, é um convite maravilhoso, é um baita jogo de plataforma. E aí eu vou me emendar num outro problema que eu tenho com essa série, que é o excesso de violência. É um caminho fácil para atrair pessoas, essa violência exacerbada da chicotada e arrancar o olho, das tripas para fora, empalar padres e tal. E isso cabe para uma realidade de Idade Média. Mas Castlevania nunca fez uso de violência, nunca fez uso de excesso de sangue, apesar de se passar nessa época, 1460 e tantos. Nunca fez uso disso. O terror em Castlevania não é o foco, ele é só mais um elemento. Na época que Castlevania surgiu, não existiam jogos de terror. O terror ele era, como eu disse, mais um elemento de um jogo de plataforma, de hack and slash. Então uma mistura de vários mitos de criaturas, como medusas, dragões, vampiros, lobisomens e até monstros de Frankenstein. Castlevania sempre foi um amalgamado de criaturas, de monstros, desde os clássicos da Universal, até criaturas mais específicas, tipo até uns baseados em Cthulhu, em Lovecraft, por que não dizer. Então assim, Castlevania, o terror não era o foco, a violência nunca existiu, e essa animação faz uso disso para atrair facilmente uma audiência. E dá certo, é só você ver em redes sociais, a galera maluca por essa série, eu acho isso maravilhoso. E eu acho isso maravilhoso não pela série em si, pela qualidade da série em si, porque isso talvez acorde alguém dentro da Konami e fale, olha, Castlevania tem importância, por que vocês não continuam essa série? O Koji Igarashi deu grande parte da vida dele como game designer pra fazer essa série ser encorpada, continuar, e tipo, foi completamente esquecida e abandonada. Depois da pífia subfranquia Lords of Shadow, o que vai ser de Castlevania? E o sucesso dessa série, Castlevania é um nome agora recorrente, em evidência,
talvez faça com que a Konami perceba que, olha, as pessoas gostam dos nossos jogos, então vamos fazer mais jogos baseados nesses jogos que as pessoas gostam. Por que não? Então é isso, é super breve, o que vem a ser um problema porque você fica com aquele gostinho de, pô, poderia ser mais, mas funciona como um termômetro, foi tipo que um teste, e esse teste deu certo, as pessoas curtiram, e a gente já vai ter mais um episódio de 8 temporadas. Uma coisa que eu achei, assim, extremamente pontual, vou citar duas coisas que eu, como fã da série, fã do Dracula's Curse, achei que foi bonito de se ver, e até dá pra dar os méritos aí pela galera, e dá pra, tipo, eles são realmente fãs, eles gostam. Quando eu vi que, o momento que a Sypha aparece, quando o Trevor enfrenta um Ciclope, foi muito bem colocado comparativamente ao jogo, por mais que esses oradores aí, eles ficaram meio, pra onde vai desenvolver isso. A própria luta contra o Alucard é uma batalha muito legal e é uma batalha teste, porque você percebe quando você enfrenta o Alucard no Dracula's Curse que ele é fácil, ele não tá ali pra matar o Trevor, pra impedir que ele continue, ele quer fazer um teste, ele quer que eles se juntem mesmo em prol do mesmo objetivo, que é matar o Drácula. E uma outra coisa também é toda a sequência de plataforma ali no final, deles passando pelas armadilhas, a Sypha e o Trevor passando pelas armadilhas do Alucard até chegar no caixão de pedra dele. Aquilo lá foi mostrar uma parte muito importante da série Castlevania, da franquia Castlevania, que são os elementos de plataforma. Então ficou bonito de se ver ali, tanto que o quarto episódio eu achei, foi o meu preferido, eu assisti ele mais de uma vez, assisti ele algumas vezes, porque a animação é boa, e essas partes de plataforma e a batalha contra o Alucard me deixou feliz. Apesar de eu achar essa série... Como fã de Castlevania, um fã chatíssimo, fervoroso de Castlevania, me deixou meio... Mas aí como potencial do tipo, meu Deus, a Konami pode acordar e perceber que Castlevania tem público e as pessoas gostam. Meu Deus, que bom, que coisa boa. Então, faça aí o seu balanço sobre o que eu falei. Mas provavelmente você já deve ter assistido, então eu gostaria de saber a sua opinião. E descobrir pessoas que nunca jogaram Castlevania e que descobriram essa série. Tipo, agora você tem interesse em jogar algum Castlevania? Qual Castlevania você tem vontade de jogar? Começar pelo Symphony of the Night, jogar os 3D lá pro Lament of Innocence, ou então voltar lá atrás no NES e jogar o primeiro Castlevania, Simon's Quest não, mas jogar o Dracula's Curse? Sei lá, tudo isso é muito interessante pra mim, da mesma forma que eu achei interessante descobrir pessoas que descobriram a franquia Resident Evil por conta dos filmes do Paul Anderson. Então, assim, é tudo uma questão de ponto de vista, eu prefiro escolher, eu olho o lado mais positivo da coisa, eu prefiro ver as coisas por esse lado, pensando em Castlevania, dado o que temos hoje em dia. E é sempre bom lembrar que Symphony of the Night completa 20 anos em breve. Valeu.